E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falarmos então, dar continuidade no nosso assunto que é Kaido, ok? Nós estamos entrando então no módulo 2, módulo esse que nós iremos falar sobre arquitetura do Kaido, tá? No módulo 1 então, nós vimos aí sobre o módulo de overview, então nós fizemos um tour técnico pelo Kaido, depois nós entramos na aula de dominando o sitemapping, logo após nós fomos para isolamento de escopos, correto? Com a função scopes, e finalizamos então esse módulo 1 com filtros avançados. E agora nós iremos entrar na parte de arquitetura e infraestrutura do Kaido. Essa aula que nós iremos ter agora não vai chegar a ser uma aula assim tão aprofundada, algo no nível de Scovabit. Entretanto, nós iremos conhecer um pouco de como funciona a arquitetura do Kaido, como que ele atua, por que o Kaido não trava como o Burp trava. Então aqui nós teremos duas aulas nessa arquitetura e infraestrutura, que é o motor do Kaido, né, o motor em Rust, e versus Java. E logo depois nós iremos ver uma questão ali então de arquitetura de client-server que o Kaido ele possui. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos subir aqui então para o nosso Kaido, tá? Para a arquitetura que nós iremos ver aqui então. Beleza? Então, você já se pegou ou já observou que quando você está no meio de um pentest, interceptando tráfego, analisando funções, rodando o intercept ali, ou às vezes até mesmo o repeater ou o reply. Reply não, né? Reply é do Kaido. A gente está falando agora do Burp. Então, às vezes, você está ali no meio daquele trabalho, fazendo aquela interceptação de tráfego, quando, de repente, a sua ferramenta de proxy ele simplesmente congela. Ele simplesmente trava. E aí você abre o seu Windows ou abre o seu Linux ali, você vai abrir no gerenciador de tarefa no Windows, e a parte de memória, de monitor do Linux, você abre ali e vê que a sua memória RAM está lá no topo, o seu CPU está em 100%. Eu vou dar um exemplo aqui, monitor, vou abrir o meu aqui. Então aqui ó, a gente tem um monitor. No caso do Linux, você vai abrir isso aqui, vai analisar e falar, cara, pô, travou, o negócio está em 100% e a máquina começa a travar tudo. E se você usa ferramentas tradicionais, como o Burp, é o que a gente está tratando aqui, Burp versus Kaido, isso provavelmente já aconteceu com você, esses travamentos algumas vezes. Você já acumulou gigas e gigas de histórico de HTTP, muito tráfego ali dentro do Burp, tá? Mas por que isso acontece? Você já se perguntou por que isso acontece? Vou fechar o meu aqui. Você já se perguntou por que isso acontece com o Burp? E por que as ferramentas como o Kaido, vocês vão analisar, creio que muitos de vocês estão aqui justamente para fazer essa migração, ou até mesmo para entender como que o Kaido funciona, ou até mesmo para saber, cara, vale a pena, não vale? E você vai ver que a ferramenta como o Kaido Proxy, eles conseguem aguentar um volume muito grande, muito gigantesco de dados, sem usar muito recurso da sua máquina, tá? E por que isso acontece? E a resposta disso, ele está na arquitetura que o Kaido possui. O motor do Kaido ele foi escrito totalmente em Rust. A gente está vendo aqui uma função, né? A gente está vendo aqui então uma arquitetura de como que o Kaido ele trabalha. Kaido versus Rust.
Essa aula vai ser basicamente para a gente entender justamente em paralelo como os dois trabalham, tá? Então, a gente vai ver que o Kaido ele é escrito totalmente em Rust, enquanto a maioria das ferramentas comuns, e basicamente o Burp, ele é escrito em Java, tá? E nessa aula aqui a gente vai focar, né, a gente vai mergulhar na engenharia por trás disso. Então, eu quero te mostrar aqui exatamente o que acontece com a sua memória RAM e seu CPU dentro da sua máquina e por que o Rust é um divisor de águas para a nossa área de segurança ofensiva, tá ok? Então, para entender melhor como que o Rust é tão bom, eu não sei se você já teve algum contato com o Rust, mas a primeira coisa que a gente vai ter que entender, que é o que está aqui, é justamente por que as máquinas, por que os proxies, eles travam, tá? E aqui a gente está falando do Burp. Porque a primeira coisa é que o motor das ferramentas, como o Burp, ele roda em Java. Isso a gente já sabe. E a gente tem um problema, tá? O seu proxy comum, ele não roda na sua máquina de fato. Toda ferramenta que trabalha em Java, ela roda em um cara que a gente chama de JVM, ou seja, Java Virtual Machine, tá? O Java, ele não, as ferramentas em Java, ela não roda diretamente no sistema operacional, diretamente digamos, na lata, tá? Ela roda dentro dessa máquina. E na JVM, a gestão de memória, ela funciona através de um cara chamado Garbage Collector. Ou seja, esse Garbage Collector é um coletor de lixo, tá? Funciona mais ou menos assim. Cada requisição HTTP que você intercepta vira um objeto na memória daquele cara, tá? E conforme aquela requisição HTTP, imagina que numa captura, num trabalho que você está fazendo ali no dia a dia, né, são milhares de requisições que você faz. Agora imagina isso virando um objeto de memória para cada requisição. Pô, às vezes você tem um projeto aí em web, API, que você, em poucas horas, em poucos minutos, você tem milhares de requisições. Agora isso virando um objeto de memória dentro um objeto de memória ali dentro do seu sistema, cara, isso aí vai ficar inviável, né? E o heap, que a gente chama, né, que é o espaço de memória da JVM, ele vai enchendo, então aquilo ali vai acumulando. Conforme você vai trabalhando, conforme você vai habilitando funções, jogando aquela requisição para um repeater, jogando aquela requisição para o intercept, e faz isso, faz aquilo, chama um plugin, chama isso, chama aquilo. Cara, aquilo vai criando vários objetos, e esses objetos ele vai criar o heap, que é o espaço de memória dentro do JVM, e ele vai chegar uma hora que não vai conseguir mais gerenciar isso. E o Garbage Collector, ele é o funcionário, digamos assim, ou seja, o cara responsável por limpar a sujeira, por coletar, analisar tudo aquilo que tá sendo requisitado e vir limpando, vir excluindo, vir executando aquilo ali de uma maneira onde ele vai, digamos assim, jogar para a lixeira, tá? E é aí que entra o problema, porque quando o Garbage Collector ele executa, entra em ação, ele precisa fazer uma limpeza muito pesada, uma limpeza que torna, digamos assim, um serviço muito moroso, digamos, tá? Para fazer. E aí ele faz isso de um comportamento, né? Por que ele fica pesado? Por que ele fica ali carregado? Justamente porque ele precisa fazer isso de uma maneira muito minuciosa, tá? E é algo que ele faz de forma segura. E quanto mais seguro, mais pesado fica. E ele aciona um mecanismo chamado Stop the Word, tá? Que ele faz? Ele então bloqueia
Ele bloqueia a parte web. Se vocês perceberem, toda vez que você está trabalhando ali, coletando muitas informações, vocês observam que o seu burp, o seu proxy, ele vai travar em alguns momentos. Por que ele trava? Justamente porque o Garbage Collector, ele foi acionado, e isso gera o Stop the Word, tá? Que é o quê? Nada mais é do que uma pausa na aplicação inteira. Ele congela a sua aplicação, tá? Ele congela a sua aplicação e toda a interface da sua ferramenta para ele poder trabalhar de uma forma segura. Então, o burp, ele vai parar de responder os seus cliques, tá? A CPU dispara, vocês podem observar que a CPU vai lá em cima, porque ele está tentando limpar milhares de objetos, várias requisições que você fez ao longo do seu trabalho, para poder, então, economizar, para poder, então, deixar mais livre, mais fluido o seu proxy. Se você tiver em torno ali de 5 ou 10 GB de histórico, o Garbage Collector vai disparar o tempo todo. O tempo todo que você está trabalhando, ele está disparando, ele tá ali coletando a sua sujeira, analisando a sua sujeira, vendo toda aquela requisição que você está fazendo para poder, então, aliviar, digamos assim, a carga do burp. E isso gera travamentos dentro do seu trabalho, dentro do seu computador, tá? Então aqui a gente vai analisar, vocês podem ver aqui que a gente tem duas linhas em paralelo, tá? A gente vê aqui a chegada dos gigabits. Deixa eu analisar aqui na minha tela, ver se está tudo certinho. Então vocês veem aqui a chegada dos gigabits de histórico da HTTP, né, processamento do motor. Então, motor em Rust, Kaido, né, onde ele executa? Direto, nativo, no binário do SO, tá ok? Contra a JVM do seu burp, tá ok? Então, um exemplo prático. No Kaido, aqui a gente vê, né? Rust ele é uma linguagem de sistemas, igual ao C, o C++, o C++, porém, um pouco mais moderno e ultra seguro. Depois eu até recomendo vocês procurar um pouco mais do Kaido. E ele compila, né? Ele compila para um binário nativo dele, que é, no caso, o Kaido, ele é assim, ele tem um binário nativo dele. Isso significa que não tem JVM, não tem nenhuma máquina virtual, digamos assim. Não tem camada intermediária, não tem camada secundária, não precisa de nada, tá? Ele roda direto no kernel do seu sistema operacional. Enquanto o burp ele está rodando com uma camada extra, tá? Uma camada intermediária. Mas a verdadeira mágica do Rust, ou do Rust, está como ele gerencia a memória. Rust não tem Garbage Collector. Ele não precisa disso, né? Em vez disso, ele usa um sistema chamado ownership, ou posse, que a gente pode chamar isso, tá? Que ele faz o quê? Sem entrar em muito código de programação, ou sem falar muita coisa difícil, isso, ele na prática significa que no momento exato em que uma requisição HTTP é processada, no momento exato que você está trabalhando ali com o intercept, com o reply, tá? E não é mais necessário aquele request, ou ele vai ficar ali, a gente fala, não é necessário ele processar, ficar o tempo todo processando. O Rust, ele devolve aquela memória RAM, ele devolve aquele espaço que ele pegou, que ele então alocou da sua memória RAM e devolve para o sistema operacional, tá? Ele vai imediatamente, sem esperar um coletor de lixo, sem esperar um funcionário de limpeza, digamos assim, ele automaticamente, por conta própria, por arquitetura, por desenvolvimento, por design de arquitetura, ele já desaloca, digamos assim, né? Vamos trazer essa palavra, ele já desaloca isso e joga de volta para o seu sistema operacional, aliviando, então, a carga da sua máquina. Por isso que o Kaido, ele é muito, mas muito, muito, muito fácil e simples de trabalhar, até mesmo numa máquina com pouco recurso. Justamente por causa disso. Porque ele está o tempo todo, ele não fica brigando com entre o seu sistema operacional, uma máquina virtual e a aplicação. Então, os três estão o tempo todo brigando ali. A JVM, a máquina virtual em Java, ele sobrecarrega o seu hardware.
tá? Então ele fica brigando ali, ele fica a JVM travando a sua máquina virtual para poder liberar recurso, digamos assim, para a aplicação que foi desenvolvida em cima dela. E no final das contas ela acaba travando tudo, tá? Então esse ownership, digamos assim, tá? Como é dado o nome, é uma liberação de memória determinística e possível, porque a arquitetura do Rush é assim. Ele não faz acúmulo de lixo. E como não há coletor de lixo rodando em segundo plano, não existe stop the world dentro do Kaido. Não existe nenhum momento, você não vai ver nenhum momento do Kaido ele travando ou ele ficando ali. Ele pode travar por outras coisas, tá, pessoal? Não quero falar aqui que, pô, o Kaido nunca trava, ou o Kaido nunca vai deixar você na mão. Pô, também não é assim. A gente tá falando de sistema operacional, tá? Então, se a gente tá falando de sistema operacional, ele pode travar, mas não por este motivo. Não por isso, tá? Não como o Burp trava. Eu não tô aqui falando mal do Burp, eu não quero deixar bem claro. Eu usei o Burp durante muito tempo, só que o Kaido ele tá vindo com uma proposta muito diferente, ele tá vindo aí para realmente abarcar e dominar o mercado. E isso eu não estou sendo pago, eu não tenho vínculo com o pessoal da Kaido, não tenho vínculo com ninguém. Eu simplesmente uso, eu sou usuário do Kaido, tá? E utilizei o Burp desde quando eu comecei na área e utilizo o Kaido recentemente. Eu estou com 1 ano e pouco que eu utilizo o Kaido. E a evolução, a agilidade que eu ganho utilizando ele é muito grande, tá bom? Então, pessoal, aqui na nossa arquitetura a gente vê, né, onde que ele executa. O Kaido executa, então a gente já aprendeu que o Kaido ele executa, o Rust já é by design, por arquitetura, ele já trabalha no seu SO, no binário nativo, no SO, contra a JVM do Burp. Então, um exemplo prático, o processo, né, Kaido Daemon, roda direto no kernel Linux, sem camadas extras, sem camadas secundárias, sem necessário de nada. E ele faz a gestão de memória, o ownership e a parte de escopo. E como que o Burp funciona? Ele faz, então, um exemplo prático, ele roda em cima do comando um jar, né? Inicia a máquina virtual quando você chama aquele comando ali antes da própria ferramenta. Então ele vai subir essa máquina virtual, startar essa máquina virtual para depois então ele colocar a ferramenta, colocar o Burp em cima dessa máquina virtual. E a gestão de memória dele é em cima de JVM, né? Ele tem esses hips, né, da JVM e o GC, tá? Então, quando a gente vem aqui para a parte prática, né, a gente vê o quê? Que a gente tem aqui um exemplo prático, né, saindo da memória. Então, um exemplo, quando a variável request sai, né, do escopo, a memória RAM é liberada instantaneamente. Tá? O uso do CPU, tá, concorrência, né, sem pausas. Então, o CPU está o tempo todo ali sendo liberado de certas cargas. Então, quando você faz um recurso, quando o Kaido vê que você não está usando mais aquelas requisições ou não está usando mais aquele serviço, ele automaticamente libera o espaço de memória que foi alocado durante o trabalho. Tá? Enquanto isso, exemplo prático aqui, né, os objetos de requisições vão acumulando, e aí no heap da JVM, né, esses acúmulos vão sendo feitos até que a memória enche completamente, e aí vem o Garbage Collector travando o seu proxy, gerando o Stop the Word, tá? E com isso congelando tudo, tá bom? E aí aqui a gente cai para um outro nível. Tá? Exemplo prático, as threads do Tóquio processam, né, e indexam o histórico sem interromper a interface. Então isso vai acontecendo no background, digamos assim. Isso vai acontecendo em tempo real ali, transparente para o usuário. Tá? Resultado final dessa função. Tá? A máquina é estável e fluida. Você não vê problema, você não trava, você não fica parado enquanto espera a sua máquina, de alguma forma, soltar os serviços ali. Contra, né, o uso do CPU gera o quê? O Garbage Collector pausa a aplicação para limpar a memória RAM, para fazer todo aquele trabalho que a gente falou, né? E aí a gente tem o quê? Travamento e lentidão, tá?
Aqui no Kaido, exemplo prático, o Kaido com 10 GB de histórico, por exemplo, usa apenas 1.0 GB de RAM. E o navegador roda liso. Enquanto a gente tem aqui, a ferramenta consome 4 GB de RAM, a interface para de responder e o PC começa a usar, ele começa então a swapar, jogar ali para o disco. Tá? Então isso aqui é um exemplo que a gente tem do Kaido. Tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou subir aqui o monitor, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, vocês estão vendo o que eu estou executando. Nesse exato momento eu estou aqui trabalhando, então, com o Kaido aqui, sem... Eu não estou executando ele ainda, tá? Eu vou executar já já e vocês vão ver. Então, aqui está o meu OBS rodando, tá? Aqui tá vários serviços rodando aqui. E eu tenho os PDFs que estão abertos, tem várias coisas sendo abertas, inclusive meu Brave está aberto. Eu tenho 33 GB de RAM, né, e atualmente tem 10 GB de memória. Eu vou colocar aqui então o Kaido para rodar. Tá? Chamei o Kaido aqui. Ó, tá aqui. Deixa eu colocar do ladinho. E vocês vão ver aqui então, ó, foi para 11. Quando eu startar ele... Startei, vocês verão aqui, ó, ele está rodando aqui na outra aba, tá? Ele está aqui então na outra aba. Rodando na outra aba aqui. Vocês podem observar que ele tá normal, né? O consumo de CPU aqui subiu 1 GB, tá? E ele carregou várias e várias informações, várias e várias requisições aqui, tá? Eu aqui praticamente tenho mais de 1000 requisições dentro desse workspace. E vocês podem ver que não tem nada. Ó, ele estava em 10, subiu para 11. Tá? 1,5 GB aí. Então é muito, mas muito, muito, muito assim, o consumo é muito pouco, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, a gente observa que a arquitetura, né? Eu vou fechar aqui, vocês vão ver, ó. Fechei, vocês verão que ele caiu para 10.8. Então, vocês no dia a dia vão perceber o quanto isso é leve, o quanto isso vai ajudar vocês de uma maneira muito rápida, vai deixar o trabalho de vocês mais leve e muito mais fluido, sem muito travamento, tá? O Rust dá ao Kaido essa capacidade absurda de lidar com os dados massivos sem engasgar, sem travar, sem bloquear os recursos da sua máquina. Mas só ter um motor rápido assim não é o suficiente se ele estiver preso ao seu notebook, né? E aí a gente vai ver, então, na próxima aula, o que você acha, digamos assim, de pegar esse motor do Rust, jogar ele no servidor na nuvem, numa VPS, por exemplo, e controlar tudo pelo seu navegador local de forma segura. Imagina só você trabalhar, além de ter toda essa performance que ele dá, poder então ter um motor, poder ter um motor do Rust, o motor do Kaido, executando numa nuvem e você trazer todos os recursos dele localmente, podendo jogar para a nuvem, podendo tratar e fazendo todo esse serviço. É o que a gente vai ver na próxima aula, então, tá? Que é a arquitetura client-side do Kaido. Já prepara o seu terminal aí, já deixa tudo certinho, porque a gente vai ver isso na prática na próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, nessa aula ficou um pouco extensa, porque, como eu falei para vocês, a gente pegou para ver a questão da diferença entre Kaido e Rust, né? Com exemplos reais aqui de como ele trabalha, em qual momento, né? Por que ele trava, o que como que funciona, aí a gente agora entendeu que tipo, ele tem então o trabalho da JVM com a alocação de RIP, então ele vai alocar aquele espaço de memória, vai travar aquilo ali, não vai te devolver, enquanto o Kaido ele te devolve aquilo que ele não está usando. Tá? Então isso é do próprio Rust, isso é muito interessante, galera. Eu quero finalizar aqui então,
E a gente vai ver na próxima aula o client side, o client server, perdão, do Kaido. Tá ok? Então espero vocês aí na próxima aula e seguimos os nossos estudos. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição e vamos embora aprender mais e mais. Até mais, Cam.